Bom dia, irmãos. Graça e paz a todos. Hoje, no número bem reduzido, né? Inclusive foi uma brincadeira, viu? Era uma piada só. É só uma piadinha. Mas eu queria começar hoje desejando um feliz Dia das Mães para as mães que fazem parte da nossa congregação. É um privilégio, é um prazer. Eu imagino que seja um prazer poder gerar a vida. Eu imagino que isso seja um presente que Deus deu a quase todas as mulheres, né? Infelizmente, não são todas que possuem esse dom, esse talento que Deus concede. Hoje nós vamos falar do artigo número 15, o pecado original. Mas antes vamos fazer um momento de oração. Vamos falar com Deus e pedir que Ele fale conosco neste momento, que nós possamos ter aplicações práticas para nossas vidas e que nós possamos compreender a Sua palavra. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Obrigado, Senhor, por este momento no qual nós passamos juntos. Mesmo que estejamos com poucos irmãos aqui na congregação e temos mais que estão nos acompanhando, obrigado, Senhor, pela vida de cada um deles. E fale com o coração de cada um deles, Pai. Que o Teu Santo Espírito nos ilumine neste momento. É o que te peço e te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Queria pedir para os irmãos que tiverem perguntas ou comentários que fizessem no final. E caso algum irmão tenha alguma pergunta para fazer na transmissão, pode fazer. O pastor Nathan vai ler no final da nossa aula. Então vamos lá, slide número 1, o pecado original. Uhum. Não. Vemos que pela desobediência de Adão, o pecado original se estendeu por todo o gênero humano. Então vamos lá. Acho que primeiro é importante a gente definir o que é o pecado original e de onde ele surgiu. Nós entendemos que ele surgiu em Gênesis, no início de toda a criação, em Gênesis 3, mais especificamente na queda do homem. Lá, eu resumi com as minhas palavras, Deus, ele deu apenas uma ordem ao homem, que é que ele não comesse da árvore do bem e do mal, do conhecimento do bem e do mal. A mulher do homem, sendo tentada pela serpente, que é Satanás, acabou comendo e levou para o seu marido. Ele comeu e, a partir desse momento, eles tomaram ciência de que estavam nus. Este momento, ele nos mostra a entrada do pecado no mundo, a partir deste momento. Então, Deus aparece para o homem e fala: quem te fez entender que vocês estavam nus? E o homem vai dizer: a mulher que tu me destes me fez comer do fruto. E a mulher do homem vai falar: a serpente me enganou e fez com que eu comesse do fruto. Esse momento ele nos mostra que o casal já não era mais perfeito como antes. Ele mostra que eles haviam se tornado pecadores. Então, o pecado original, ele não é algo que surge durante a nossa vida. Ele não é algo que nós fazemos para o adquirirmos. Ele nasce junto com a gente e nos acompanha pela vida inteira, até que nós estejamos com Cristo. E aqui algumas pessoas podem se perguntar: mas não seria injusto o pecado entrar no mundo por um único homem? Então, vamos abrir nossas Bíblias em Romanos 5, versos 12 a 14, que eu creio que o apóstolo Paulo vai responder essa pergunta. Romanos 5, versos 12 a 14. Então, Paulo vai dizer o seguinte: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Então, em outras palavras, o que o apóstolo Paulo está nos dizendo? Ele está nos dizendo que Adão era o nosso representante no Jardim do Éden. Ele era o nosso representante, o nosso primeiro pai. Por isso que nós dizemos que os nossos primeiros pais, quem eram os nossos primeiros pais? Adão e Eva.
Eles eram os nossos primeiros pais. Então, o Paulo está dizendo o seguinte: mesmo que nós não tenhamos feito a mesma coisa que Adão fez, nós pecamos junto com ele, porque nós estávamos nele. Ele era o representante de toda a humanidade naquele momento. E Paulo, é interessante que Paulo ele vai dizer que Adão prefigurava aquele que havia de vir. Quem é? O descendente da mulher, Jesus Cristo, aquele que nos dá a vida. Então aqui eu proponho uma ilustração. Imagine que você fez um empréstimo no banco de R$500 mil. Imagine. Mas, infelizmente, você morreu no caminho para sua casa, nesse mesmo dia. Você foi atropelado. Toda a sua família vai lamentar, inclusive o banco. Como é que ele vai lamentar? Cobrando do seu filho. E assim, sucessivamente. Porque vamos supor que o seu filho ele teve uma vida muito curta, não conseguiu pagar todas as parcelas do banco. Toda a família vai lamentar, inclusive o banco. E como é que ele vai lamentar? Cobrando do outro filho dele, e assim sucessivamente. Então, é assim que nós vemos o pecado original. Ele é imputado a nós através dos nossos primeiros pais, através do erro deles. E nós sofremos as consequências disso. Pode passar para o slide 10. Este pecado é uma depravação de toda a natureza humana e um mal hereditário com que até as crianças no ventre de suas mães estão contaminadas. É a raiz que produz no homem todo tipo de pecado. Por isso é tão repugnante e abominável diante de Deus que é suficiente para condenar o gênero humano. Então, vamos abrir nossas Bíblias no Salmo 51, verso 5. Esse é o Salmo de remissão de pecados que Davi pede logo depois de ter caído. Salmo 51, verso 5, vai dizer o seguinte: eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Então veja, pode parecer uma coisa muito estranha nós dizermos que até mesmo as crianças possuem esse pecado original. Por que será que isso acontece? Por que será que nós temos essa predisposição a acharmos que quando nosso filho nasce, ele é um anjo? Ele é perfeito, quase um santo na terra. Por que será que isso acontece? Eu creio, e isso é mais um achismo meu do que qualquer outra coisa, que a filosofia e a sociologia têm uma parte crucial de culpa nisso. Então nós vemos Rousseau, por exemplo, no século XVI, dizendo que o homem nasce bom, mas o pecado corrompe. Em outras palavras, o que Rousseau está dizendo? Ele está dizendo que nós nascemos quase que perfeitos, mas a sociedade, a partir do momento no qual nós crescemos e nos desenvolvemos, ela acaba nos corrompendo. Então veja, muitas pessoas descrentes, eles vão assumir que eles possuem pecado, sem problema nenhum. Eles vão admitir que eles são lascivos, fornicadores e todo esse tipo de coisa. Mas para eles é inconcebível dizer que uma criança nasce com pecado. Justamente por essa declaração de Rousseau que nós aprendemos na escola, que faz mais um desserviço à humanidade do que um serviço, que nós aprendemos isso. Então Rousseau aí não podia estar mais errado, porque a luz da Escritura ela não ensina isso para a gente. É isso que nós vimos no Salmo 51, verso 5. Davi, mesmo um homem que nasceu há séculos e séculos antes de nós, já sabia que ele tinha o pecado original. Ele já sabia que ele nasceu com essa predisposição a fazer o mal. Pode passar. Nem pelo batismo o pecado original é totalmente anulado ou destruído, porque o pecado sempre jorra dessa depravação como água corrente de uma fonte contaminada. Então, imagine o seguinte, imagine que você, na sua casa, tem um cano de esgoto. Mas esse cano de esgoto, ele está furado. Então começa a jorrar a água dele. Ou seja, o que isso implica? Toda a sua casa começa a ficar com um cheiro horrível, um cheiro de esgoto. Então é exatamente isso que o pecado original fez conosco.
essa água que acaba jorrando da fonte de esgoto, é os nossos outros pecados, a nossa lascívia, a nossa corrupção, tudo isso, ela provém de um único pecado, que é a fonte de esgoto. Esse pecado é o pecado original. Então eu sei que pode parecer uma coisa estranha de se ler, que nem mesmo o batismo pode limpar o pecado original. Mas veja, mesmo depois de nós batizados, ainda continuamos pecando, mesmo assim. Então, não é uma coisa tão estranha. O que o autor da Confissão de Fé está querendo dizer é que o pecado original, ele é a fonte de todos os outros pecados. Ele é uma fonte de onde jorra todos os nossos pecados. Pode passar. O pecado original, porém, não é atribuído aos filhos de Deus para condená-los, mas é perdoado pela graça e misericórdia de Deus. Isso não quer dizer que eles podem continuar descuidadamente numa vida pecaminosa. Pelo contrário, os fiéis conscientes dessa depravação devem aspirar a livrar-se do corpo dominado pela morte. Romanos 7, 24. Aqui eu acredito que os irmãos não precisem abrir as suas Bíblias, porque é exatamente isso que o apóstolo Paulo está falando. Tá? Então, o que ele está querendo dizer? Desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte. É exatamente isso que está escrito lá. Mas seguindo, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Então veja, a nossa mente e a nossa carne estão militando uma contra a outra sucessivamente. E cabe a nós não darmos lugar à carne. Cabe a nós não cedermos aos nossos desejos pecaminosos, darmos lugar ao Espírito. E é basicamente isso que Paulo vai dizer em Efésios, quando ele diz que nós fomos revestidos do novo homem. Então, é como se o novo homem e o velho homem militassem um contra o outro, continuamente e sucessivamente, até que um tomasse o controle. Então, não devemos deixar que o velho homem tome conta de nós. E aqui é uma aplicação, a gente não pode pensar que estamos num poço de santidade, ou seja, estamos num pedestal. A gente não pode pensar que a gente não tem pecados. Até mesmo quem pensa dessa forma estará pecando. Por quê? Porque ela é uma pessoa orgulhosa para admitir que tem pecados. Então, tomemos cuidado, porque isso pode esfriar o nosso amor com Deus e para com os nossos irmãos. Pode passar, só isso aí. Neste ponto, rejeitamos o erro do pelagianismo, que diz que o pecado é somente uma questão de imitação. Então, o que é o pelagianismo? O pelagianismo, ele foi uma doutrina criada por Pelágio, que era um monge que nasceu no século IV depois de Cristo. E qual era o principal erro dele ao ponto dele ser considerado uma heresia? Ele quis contrariar a doutrina bíblica e dizer que o homem pode salvar a si mesmo. Em outras palavras, para Pelágio, o pecado não existia. A partir disso, ele contrariou os ensinamentos de Agostinho de Hipona, que dizia justamente tudo aquilo que nós estudamos hoje. Então, ele tinha uma ideia muito distorcida a respeito do homem. Então, para ele, nós somos pecadores porque nós escolhemos pecar, nós escolhemos seguir Adão. E quando Cristo veio, ele veio apenas para nos dar um bom exemplo daquilo que nós devemos fazer, daquilo que nós devemos seguir. Então, para ele e Adão, para ele, né, para Pelágio, Adão e Jesus Cristo, eles eram, respectivamente, o bem e o mal, o bom exemplo e o mau exemplo. Essa foi uma doutrina que foi muito combatida pela igreja no século IV depois de Cristo, com o monge Agostinho. Ele debateu essa ideia e por isso que essa ideia é considerada uma heresia. Então, irmãos, não negligenciemos o pecado. Eu sei que pode parecer uma coisa muito batida, isso que eu estou dizendo, e que é uma coisa que nós ouvimos em todo canto, em todo lugar. Mas parece que isso não adianta, né? Parece que, por mais que nós ouçamos isso, nós continuamos pecando e damos lugar à nossa carne. Então, veja, uma vez que nós entendemos qual é a fonte do nosso pecado, uma vez que nós entendemos por que
nós somos considerados pecadores e por que o mundo jaz no maligno, por que a terra sofre, como Deus disse a Adão, que a partir do teu pecado toda a terra vai sofrer. Então isso torna, eu acredito que mais fácil para nós combatermos o pecado. Então, a partir daqui eu queria abrir para perguntas, comentários que os irmãos queiram fazer. Vamos lá, galera. Vamos lá. Eu acredito que o pecado de uma criança que acabou de nascer, ele já está na natureza, né? Ela não tem condições ainda de começar a praticá-lo, mas ela sozinha mesmo, já há poucos meses, já começa a gritar, a espernear, a fazer tudo que o pecado demonstra a natureza pecaminosa do ser humano. Isso é verdade. Quer uma prova de que até mesmo as crianças nascem pecadoras? É que elas podem morrer, elas podem vir a óbito quando nascem. E a entrada da morte se deu a partir do pecado original. Entende? Então esse é um bom exemplo, um motivo pelo qual as crianças nascem pecadoras, porque elas podem vir a óbito. Não só elas, como qualquer outra pessoa vem a óbito. Esse é o motivo pelo qual nós morremos, né? O pecado original. Mais alguém? Uma coisa que eu já me peguei pensando erroneamente foi que o pecado original era o pecado específico de Adão e Eva, aquele primeiro pecado de desobedecer a Deus e comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. De fato, aquele foi o primeiro pecado. Mas quando a teologia usa essa expressão pecado original, não é uma referência a esse primeiro pecado. Isso eu aprendi depois. Na verdade, pecado original significa o quê? A nossa natureza pecaminosa. Né? Então, quando a gente fala sobre o pecado original, a gente está falando sobre essa inclinação natural nossa para o pecado. E eu creio que essa é uma das doutrinas mais fundamentais da nossa teologia. É essencial a gente entender isso, né? Por exemplo, dos 5 pontos do calvinismo, né, que o pessoal chama assim, que são doutrinas da graça, inclusive, né? O primeiro é depravação total. Quer dizer, o primeiro aponta exatamente para a nossa condição de pecadores, que é o que a doutrina do pecado original indica, né? Então, eu queria encorajar os irmãos a não considerarem esse assunto como um assunto, vamos dizer assim, pacífico, normal, tá tudo bem, a gente ouve e depois vai fazer outras coisas e esquece, mas que a gente procure entender realmente isso e perceber os efeitos disso na nossa vida, né? Eu acho que você foi muito feliz quando você citou a questão da filosofia, né, como talvez o grande agente de um pensamento contrário, né? Filosofia, teologia sempre foi muito misturado, especialmente na Idade Média, né? Mas esse entendimento de que há alguma bondade inerente no homem, isso é errado, isso nos afasta do Evangelho. Ao passo que, se a gente entender realmente o que a Bíblia diz, de que nós somos pecadores, não que nós apenas praticamos, de que nós somos pecadores, isso prepara o caminho para o entendimento da graça, para o entendimento do Evangelho. Por isso que a doutrina da depravação total é a primeira das doutrinas da graça. Que a gente entende a graça a partir do momento que a gente entende o quanto nós precisamos da graça, que é entendendo o pecado, né? Então, acho que é um assunto importante para a gente firmar aqui, né? Agora, uma dúvida, eu não sei se você tocou muito, que eu também fiquei intertido aqui com a transmissão, mas
uma outra coisa, né, interessante. Você já pensou a respeito, os irmãos talvez, já pensaram a respeito de como essa culpa chega a nós? Se é por uma transmissão genética, biológica, como é que é? O que você acha, Matheus? Eu creio que seja genética, porque até mesmo o feto, ele é afetado pelo pecado original, porque ele morre no ventre da mãe. Uhum. Então eu creio que seja genética. Mas então por que Jesus não tem o pecado original? Não teve o pecado original? Porque ele é filho de mulher. Ele era geneticamente 100% humano. Mas eu acredito que talvez ele não tenha tido pecado porque foi concebido pelo Espírito Santo. Não, mas ele tem a natureza humana. Agora Te coloquei numa enrascada, né? Te coloquei numa enrascada. Geralmente a gente se inclina a olhar dessa forma, né? Para a questão genética. Só que o exemplo de Jesus mostra que não é a nossa genética que é pecaminosa. Porque Jesus tem os genes humanos todinhos, igual eu e você. Entendeu? Então, não é por essa transmissão do pecado, ela não se dá geneticamente. Então, eu creio que o conceito bíblico que diz por que cada homem é pecador é a imputação do pecado. Que eu acho que é um assunto que talvez não seja tão explorado na Confissão Belga, justamente porque é um texto vamos dizer assim, mais acessível, né? Não é uma teologia extremamente profunda que é trabalhada ali. Mas esse conceito é importante a gente entender. Nós somos pecadores por imputação imediata. O que é isso? Quer dizer que Deus nos imputou a culpa do pecado de Adão. Entendeu? Nós não pecamos o pecado de Adão. Quem pecou foi Adão. Quem pecou foi Eva. Mas Deus imputou a toda a raça humana a culpa daquele pecado porque Deus os considerou representantes da nossa raça. Né? E ainda bem que foi assim, porque senão Jesus não teria como nascer perfeito, sem pecado. Entendeu? Muito bem colocado. Uma pergunta. Eu peco porque eu sou pecador porque eu peco? Eu peco porque eu sou pecador ou eu sou pecador porque eu peco? Eu acho que eu peco porque eu sou pecador. Acho que seria a resposta mais lógica. Acertei? Senão eu não tinha pecado, eu só ia pecar a partir do momento que eu cometi esse pecado. Uhum. Som. Mateus, temos aqui alguns comentários do pessoal. Cadê o mouse aqui? O Felipe escreveu assim: muitos defendem a posição de que a criança nasce pura, mas vemos que, de acordo com a Escritura, elas nascem pecadoras. E é por isso que a IPB batiza as crianças que são filhos de crente. Algum comentário sobre isso aí? Eu acho que é um contraste um pouco diferente, né? Por exemplo, na Igreja Católica Romana, eles batizam as crianças porque eles creem que o batismo, ele lava o pecado original, né? Ele tira o pecado original da criança. Ou seja, se a criança morre sem ser batizada, ela está condenada, né? Esse é o pensamento da Igreja Católica Romana. Mas eu tenho um pouco de dificuldade em acreditar nisso. Tenho um pouco de dificuldade em acreditar que nossos filhos, eles são batizados porque, para que os seus pecados sejam lavados, eles sejam salvos. Eu creio que eles são batizados porque eles são filhos da aliança, uma vez que os seus pais,
eles têm uma aliança alicerçada com Jesus Cristo, então nada mais justo do que a sua família também ser batizada. Isso inclui os seus filhos, né? Seus bebês. Na sequência, o Felipe escreve: não é realizado o batismo como na Igreja Católica Romana, onde batizam qualquer criança, mas sim em filhos de crente, filhos da aliança. Exatamente. Uhum. Eu acredito que o batismo de crianças não é porque elas são pecadoras que a gente batiza crianças, mas justamente por conta do conceito de aliança que nós temos, né? Mas também, sem dúvida, o fato de nós batizarmos crianças também é vamos dizer assim, uma confirmação de que nós cremos que as crianças também precisam de salvação. Não significa que o batismo salva ou que purifica pecados, como acontece na teologia católica, né? Mas é uma confirmação de que nós entendemos que as crianças precisam da graça de Deus, precisam de salvação, né? São só esses os comentários que nós temos aqui. Gostaria de citar também o versículo de Romanos, 3:23, que fala: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, ou carecem da glória de Deus. E Romanos 6:23, que diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a salvação eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Exatamente. A salvação é pela graça, né? Pela graça somente. É o que o apóstolo Paulo vai dizer na carta aos Romanos. Ele vai dizer que se fosse por nós mesmos, se nós fizéssemos algo para sermos salvos, então não seria mais de graça, né? Não seria mais de graça. Então a salvação é única e exclusivamente pela graça. Mais algum comentário? Então vamos orar, irmãos, vamos encerrar. Pedir para o Luiz fazer uma oração para nós encerrarmos. Senhor Deus, Pai que estás no céu, Senhor, obrigado, Senhor Deus, por mais este dia. Obrigado, Senhor, por estar mais uma vez na tua casa de oração, Senhor. Que tudo, Senhor Deus, que nós aprendemos, Senhor Deus, neste dia nós viemos a colocar em prática no dia a dia de nossas vidas. Perdoa, Senhor Deus, os nossos pecados, Senhor, as nossas falhas para contigo. Nós oramos agradecidos por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Chegou um comentário aqui da Selma, Mateus, só antes de encerrar, acho que é interessante a gente ler. Ela disse: até um certo tempo da minha vida, acreditei que depois do batismo não pecaria mais, o que me frustrou bastante. Somente pela Escritura vemos que não é dessa forma. Esse é um pensamento bem complicado, né? Porque nós somos batizados e aí nós pecamos. E a partir disso, a gente começa a pensar se nós não somos salvos, ou então se o nosso batismo não valeu de fato, não é? Então esse é um pensamento bem complicado de se ter. Mas ainda bem que você foi convencida pela Escritura, que não é dessa forma que funciona. Mesmo depois do batismo, nós ainda somos pecadores. E é como eu disse, esse pecado ele provém do pecado original. Então é isso, irmãos. Deus abençoe vocês. Obrigado pela participação. E não negligenciemos essas coisas. Não negligenciemos o pecado original, que é de onde provém todos os nossos outros pecados. Tá bom? Deus abençoe.